meus companheiros, aqui para mais um vídeo a bordo da Suzuki V-Strom 1050 XT. Tópico do vídeo: comparativo entre a minha XT 1050 XT e a nova 1050 DE, acabadinha de testar. Ainda está tudo muito fresco. Ei, Jesus! E salto para cima desta moto, e apesar de não ser uma moto que eu possa dizer leve, a diferença é muito grande a nível de peso. Logo à partida, Jesus, parece que acabei de sair do ginásio, fazer levantamento de 250 kg e vim agora para uma pena pluma. Essa a sensação literalmente com que eu fico. Eu no vídeo, depois vocês vejam o vídeo da 1050 DE. Uma das coisas que eu falo relativamente à moto é do peso brutal da moto, da altura imensa da moto. Tem um centro de gravidade, a meu ver, demasiado alto para a moto. O que me deixou isto, atenção, não quer dizer que a moto não seja boa, que é muito boa, confere uma qualidade à semelhança daquilo que a Suzuki já nos está a habituar, e cada vez, a meu ver, está a reforçar mais a sua vertente forte na qualidade das suas motas, em todos os componentes das suas motas. Contudo, esses dois fatores principalmente não me deixaram tão à vontade como eu desejaria se fosse um utilizador diário para aquela moto, ok? Como eu já disse, aquela moto, ou se vocês repararam, ou se já viram esse vídeo, aquela moto tens uma logística, quero ir para aqui, tens uma logística, a meu ver, muito maior. Estou a tentar mudar aqui os modos da minha. A disposição dos modos é diferente na minha, e então ainda me estou a tentar habituar. Claro que aquele display é logo uma mais-valia, não é? O meu display, vou-lhe dizer assim, é um display mais morto. Aquele é um display que chama logo a atenção para a informação toda. O meu é assim um display mais morto, é esse o termo. Agora, a nível de experiência, ok? A minha confere-me uma melhor experiência do que a DE. Esse é já o ponto número 1. E vocês perguntam, confere-te uma melhor experiência porquê? Por esses fatores que eu já disse. Neste momento até parece que estou a mexer numa moto de 200 kg. Sinto a moto muito mais ágil, sinto-me muito mais à vontade na XT do que me senti na DE. É assim logo esse impacto. Claro que depois tens fatores, não é, que tens que ter em consideração, a nível de melhoria de suspensões ou melhoria de curso de suspensões, melhoramentos a nível de modos de condução, melhoramentos a nível, se calhar, de outro tipo de componentes melhorados. Agora, e depois tem outro comparativamente com o meu, que é a jante deles, não é tubeless, ok? São jantes com câmara de ar, e a minha é tubeless. Ou seja, a minha é jante raiada, mas tubeless, ok?
A D é jante raiada e não é tubeless. Logo aí, a meu ver, fica a perder, porque, como eu já tenho dito, pá, o comum dos mortais, por norma, não tem modo de trocar um pneu de câmara de ar para fazer a reparação da mesma, assim em qualquer ambiente, não é? Por norma tem que ir a uma oficina qualificada, tirar o pneu fora, desmontar pneu, tirar a câmara de ar, reparar a câmara de ar, colocar a câmara de ar, colocar pneu, pá, tem essa logística toda. Enquanto se for um pneu tubeless, tu chegas ali e com taco pode não ser uma solução tão boa, por assim dizer, como tirar o pneu fora e meter mesmo um autocolante por dentro, porque para quem percebe que para meteres o taco ainda estás a ferir mais o pneu, ou seja, estás a fragilizar mais o pneu naquela zona, ok? Mas para a gente desenrascar, opá, está muito bom, está mesmo muito bom a solução da gente meter um taco e desenrascar e levar um compressor portátil e temos, se a gente for numa viagem, temos a nossa situação resolvida, muito sinceramente. Depois vocês podem dizer, mas tens a versão normal, que é 1000€ mais barata, que já confere algo muito semelhante a isto a nível de altura, a nível de peso e a nível tecnológico. Já vem também muito bem apetrechada. Agora, acho que não vem a nível de extras tão bem equipada. Eu continuo a dizer que a 1050 XT, apesar de não ter aquele display todo bonitinho e não sei o quê, quem encontrar uma no momento para comprar, inclusive elas neste momento estão a 13.900€, salvo erro, ou 13.500€, a Suzuki está a lançar assim uma campanha para os últimos modelos que houverem stand, ok? Que houverem stock, já não serão muitos, mas acho que quem encontrar uma moto dessas em stand ainda, a meu ver, vai mais bem servido. E vocês perguntam, mas mais bem servido em quê? Vai mais bem servido em tudo, porque não é uma moto tão pesada, não é uma moto tão alta, logo aí vos confere uma maior à vontade para conduzir a moto, para vocês manusearem a moto, porque acima de tudo é isso que eu digo mais que uma vez: se vocês não se sentirem confortáveis a manusear e a manobrar a moto em velocidades reduzidas, que até possam fazer em cima da própria moto, que é isso que eu muitas das vezes faço quando estou à procura de uma moto, é se tenho facilidade em manusear a moto a velocidades mais lentas em cima da própria moto. Caso eu não tenha essa facilidade e tenha que me obrigar a sair da moto para manusear a moto, para pôr na posição que eu quero fora da moto, aí para mim é um indicador que aquela moto não é ou não será ideal para mim, ok? É esse fator que normalmente eu torno como decisivo se me sinto confortável a manusear a moto ou não, em velocidades reduzidas. E por norma, esse fator de decisão para mim, além de tudo que a moto me confere durante os testes drives e fazer mais que uma vez o test drive, para realmente ter a verdadeira noção, a verdadeira ideia daquilo que a moto me confere, eu depois faço essa experiência. Vou para um lugar calmo, por norma poderá ser, ou eu opto por lugares nivelados, mas podem ter algum grau de inclinação, até para ver como é que eu me sinto a manusear a moto mais parado ou em velocidade reduzida, a fazer manobras por norma que eu considero manobras mais perigosas para nós,
são por norma a maioria dos acidentes, não acontecem, ou quando digo acidentes é nós deixarmos cair as motas, não acontecem em andamento, acontecem quando a gente está a manusear paradas ou a baixa velocidade, a fazer curvas apertadas, a manuseá-las para tirar de um estacionamento. Por norma é aí que as motas por norma é aí que as motas acontece maior número de quedas de motas, é nessas situações. Se a moto não me confere essa vontade de manuseá-la parada, pá, para mim é um ponto negativo e não vou ver aquela moto como potencial compra. Pá, é tão simples como isso. A moto pode ser, no papel pode ser muito boa, mas depois não me conferir isso, pá, é o que é. Ainda agora, já agora deixo aqui o reporte, fui deixar a DE e apanhei lá um subscritor que inclusive viu o meu comparativo da Transalp com a V-Strom e um dos fatores da decisão dele, da escolha da V-Strom 800DE foi a minha opinião, por assim dizer. Claro que é aquilo que eu digo mais uma vez e ressalvo aqui mais uma vez, nada como vocês virem testar as motas, neste caso a Norbox, que as motas, inclusive este fim de semana ou esta semana, estamos a falar aqui no fim de semana de 16-17, a Suzuki está a fazer uma semana de promoção de componentes da Suzuki e de test drives, por isso as motos estão todas disponíveis para test drive, estas que estão a ser mais badaladas, que é a 800DE, 1050DE e a GSX-8S, estão todas disponíveis para test drive e ele veio cá testar a moto, gostou muito da moto, também lá está, estaria indeciso entre a Transalp e a 800DE e realmente ficou apaixonado pela 800DE. Ele tinha duas motas, ou tem duas motas, tem uma Triumph que agora deu à troca, uma Street Fighter, pá, que já não sei qual é o nome dela, pá, e deu à troca e veio buscar uma Strom, uma pretinha e roxa, pá, ficou... No caso dele, ele disse que nem terá tanta necessidade de trocar de vidro, lá está, porque foi aquilo que eu disse, também se calhar é um bocadinho previsto por uma Street Fighter, sem proteção aerodinâmica nenhum, esta aqui a pouca que tenha, para ti já será bastante razoável. E ele, pois, possivelmente terá sido isso, e é aquilo mais uma vez que eu reforço, que é, as nossas experiências das motas e a nossa visão das motas não são iguais, por isso quando eu dou aqui a minha opinião é mediante a minha experiência. Por exemplo, eu estou habituado aqui a uma cristaleira, uma proteção aerodinâmica fantástica e a conduzir 800DE ressaltei ou mencionei isso como sendo uma menos-valia, porque realmente, comparativamente à minha e à minha experiência, levava ali uma coça que nem é bom. Por falar em proteção aerodinâmica, outro comparativo relativamente à DE é a proteção aerodinâmica do vidro, que é mais fraca do que esta e não tem ajuste como neste tão facilitado. Nem sei se terá algum tipo de ajuste, muito sinceramente. Contudo, eu acho que, e já vi essa situação, salvo erro, inclusive noutros vídeos, que dará para comprar o vidro igual a este, ou com altura semelhante a este, e com a respectiva patilha, mas isso é extra, ok? A nível de extras, esta DE também tem mais extras, ou seja, traz mais por menos um extra, ou dois extras. Traz mais dois extras que relativamente à minha não teve. Um deles eu acho essencial, que é a proteção de cárter. A proteção de cárter na minha acho que devia ser também de base. Eu tive que comprar um aftermarket, porque inclusive a proteção de cárter original, se eu a quisesse meter, não era compatível com estas crash bars.
Neste momento a Suzuki ADE já desenvolveu um cárter, uma proteção de cárter que é compatível com as crash bars de origem, ou seja, são umas crash bars iguaizinhas a estas e já traz essa mais-valia. Outra mais-valia, que poderá ser mais-valia ou não, para mim não será, ainda para mais, fazia mais sentido nesta com jante 19 do que naquela com jante 21, que é o que é? O Quick Shift. O Quick Shift traz Quick Shift. A DE, a minha XT não traz Quick Shift. Nem a Suzuki disponibilizava Quick Shift, mesmo se a gente quisesse comprar. Havia os Quick Shifts, sim, mas era aftermarket. Mas nem sei qual era a fiabilidade daquilo, se era eficaz, se não era. Também nunca foi meu apenágio o Quick Shift para este tipo de motas. Acho que não faz muito sentido. Embora até faria mais sentido na minha XT, porque tem mais aptidão para a estrada, do que a DE, que terá uma maior aptidão para fora de estrada com a sua jante 21 e essas coisitas todas. Por isso, mas a nível tecnológico a DE vem muito mais equipada que a minha. Não é que venha muito, a única tecnologia que difere é o Quick Shift. A nível de acessório, cárter, essas duas coisas, jante 21 e o peso muito superior. Se vocês me perguntarem, o que é que justifica ali para terem aumentado o peso assim tão consideravelmente? Não vos sei explicar. O único fator será as jantes. De resto, não estou a ver o que é que poderá ter evoluído ali num aumento de sensivelmente 10 kg relativamente à minha. A única situação que eu vejo é as jantes e pouco mais. Porque inclusive a versão normal pesa tanto como a minha. Ok? Por isso, está aí o meu feedback das duas. Eu continuo, apesar da outra trazer já um display todo bonitinho, trazer os modos gravel e não sei o quê, eu não metia aquela moto fora de estrada, é muito peso, é muita altura, sinto-me muito mais confortável na minha a conduzir, a manusear a moto muito mais fácil, e para o uso diário como eu faço, porque gosto de usar a moto diariamente, é brutal a minha, aquela não me ia sentir tão à vontade, embora a nível de tão esguia é igual, a nível de ser esguia é igual, aí não há diferença, são as duas muito esguias. Agora, a nível de facilidade de pôr um pé no chão, aí esqueçam, a outra parece que andava sempre aqui, a DE parece que andava sempre aqui a navegar à procura do onde é que estava o chão, e parece que o chão me estava a fugir. Ok? É esse o meu feedback que eu tenho das duas. Espero que quem estiver aí à procura ou quem quiser fazer o upgrade da XT para a DE, eu não faria. A minha modesta opinião é que não faria. Sinto muito mais, sinto melhor nesta moto, e a diferença, na meu ver, não justifica a diferença de preço e a diferença como eu me sinto de uma para a outra. Esqueçam lá isso. Sinto muito mais à vontade na minha. Eu não faço ou não faria o upgrade. Poderia até ponderar, se calhar, fazer um upgrade, assim se poderá chamar upgrade, para a 800, por exemplo, a 800 DE. Aí talvez eu já pensasse duas vezes, porque a nível estético gosto muito da moto, a nível de peso e da maneira e de tudo que a moto me conferiu, achei a moto excelente. Ok? Já me estou aqui a alargar muito, espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam, façam um grande like e tchauzinho!